Doutora Melissa, obrigada, viu, por ter aceitado aqui o meu convite. Acho que vai ser uma live muito bacana, muito especial, porque é um assunto realmente que gera muitas dúvidas. Então, primeiro, se apresenta, por favor, para quem ainda não te conhece. Bom, Aline, muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Melissa Cavagnoli, eu sou médica, especialista em reprodução assistida. Eu fiz a minha formação em ginecologia e obstetrícia. Eu sou gaúcha, mas hoje eu trabalho no Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas trabalho em São Paulo já há 11 anos e trabalho praticamente só com reprodução assistida há 15 anos. Eu tenho uma clínica boutique aqui em São Paulo, que é a Clínica Hope. É uma clínica menor, onde a gente tem um atendimento um pouquinho, não, muito personalizado. E a gente gosta de atender as pacientes do começo ao fim do tratamento. Então, por isso é uma clínica menor, a gente não tem tanto volume, mas a gente consegue cuidar de cada paciente com o carinho que cada uma merece, né? Eu sempre falo que para cada paciente tem o seu perfil de médico também. E eu também sou uma Sim. tentante, tá? Aline, eu acabei por um acaso da vida engravidando de fertilização in vitro. Então, quando eu comecei a trabalhar com reprodução assistida, eu tinha muito medo de não conseguir engravidar. Eu nem sabia se eu queria ser mãe, mas tinha medo de não conseguir engravidar. E no fim das contas, quando eu conheci o meu marido, eu tinha uma baixa reserva de óvulos, ele também tinha algumas questões em relação ao espermatozoide, e nós tivemos que ir para a reprodução assistida. Eu engravidei na terceira fertilização in vitro. Então, eu falo aqui dos efeitos colaterais, além de falar como médica, eu falo também como paciente, porque eu também já passei por toda essa jornada aí da fertilização in vitro. Não que eu acho que para a gente ser um bom médico, a gente precise passar por isso, mas eu acho que ajuda muito a gente entender, né, se colocar no lugar das pessoas. Sem Então, essa é a minha dúvidas. história. Nossa, não sabia dessa história, não, da sua história de Né? tentante. Sou uma ex-tentante com sucesso, gente. Olha só, que bom, né? Que bom. Mas é isso, acho que o primeiro ponto de tudo é, eu falo, né? Ninguém opta, né? Se pudesse escolher, ninguém procuraria medicina reprodutiva, porque realmente ela existe para cuidar quando não dá certo naturalmente, né? Pouquíssimos casos você vê a pessoa procurando por outras questões. Mas a partir do momento que você entende que é necessário, né? Então, deu um ano de tentativas, ou até mesmo quem já está com 40 anos decide começar a investigar antes, com alguns meses de tentativa, é importante você entender o processo, entender a complexidade das coisas, e é muito desafiador, né? Porque eu falo assim, quanto mais você conhece, mais você toma consciência daquilo e vê o quanto essas promessas milagrosas são mentirosas, porque é muito mais complicado do que a gente imagina, só que na verdade a gente nunca aprendeu sobre isso. Então, muitos de nós só vai se deparar exatamente com o que é engravidar, que processo que o corpo faz quando começa as tentativas e não consegue, né? E aí, para quem já está pensando em ir para a FIV, tá com alguns medos, especialmente aí da parte hormonal, da parte dos medicamentos, então essa live é para você, tá? Essa live é para você. E aí, doutora Mel, eu queria que a gente começasse primeiro falando o que são esses medicamentos e qual que é a diferença de um medicamento usado em fertilização in vitro, né, em tratamento de reprodução assistida, seja congelamento de óvulos, para aqueles que são de estimulação que ela toma e vai para casa, toma em casa, né, como esses comprimidos aí que existem também. Bom, vamos lá, Aline. Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho, para a gente entender as medicações, um pouquinho do conceito de reserva ovariana, tá? A reserva ovariana é a quantidade de óvulos que nós mulheres temos, que é definida quando a gente nem nasceu ainda. Quando a nossa mãe está grávida da gente, lá com uns 4 meses de gravidez, a gente recebe da nossa genética uma poupança de óvulos, e esses óvulos eles vão sendo gastos mês a mês até que eles vão acabar e nós vamos entrar na menopausa. Então, o que, que acontece com o nosso ovário? Quando a mulher menstrua, o ovário ele tira dessa reserva um lote de óvulos para a gente gastar, tá? Vou dar um exemplo. Vamos pensar numa mulher de 35 anos,
que tem uma reserva boa. Então, o ovário dela vai, no começo do ciclo menstrual, vai tirar lá da reserva dela mais ou menos uns 10 óvulos para ela gastar, tá? Ou folículos. O que acontece? Se todos esses folículos crescessem e ela ovulasse dos 10, ela ia ter probabilidade de engravidar de 10 bebês. E nós, seres humanos, nós não temos essa capacidade porque o nosso útero não tem esse espaço. Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente. E o que acontece? No nosso cérebro tem uma glândula que produz um hormônio, que esse hormônio ele vai chegar lá no nosso ovário e vai escolher um desses folículos ou óvulos para crescer, amadurecer e ser liberado, que é o período fértil, mais ou menos na metade do nosso ciclo menstrual. E os outros 9 folículos ali que ficaram pequenininhos, eles vão entrar em morte celular programada. Então, a gente vai jogar no lixo esses 10 folículos, tá? Esses 9 folículos que restaram. Então, se você engravidar, você usou aquele um que foi liberado e gastou 9. E se você não engravidar, você gastou os 10, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a fertilização in vitro ou a estimulação para fertilização ou para congelamento de óvulo, a gente usa o mesmo hormônio que o nosso cérebro manda lá para o nosso ovário para um folículo crescer. A gente manda a gente dá esse mesmo hormônio para paciente, só que numa dose maior para que todos esses folículos que estão lá disponíveis e que ela ia gastar naturalmente cresçam, tá? Esses hormônios, eles normalmente, eles vêm em injeções, porque através de comprimido via oral a gente não conseguiria a dose necessária para fazer com que todos esses folículos cresçam, tá? Então, essas injeções, elas são aplicadas por mais ou menos uns 10 dias. Elas são subcutâneas, então a paciente aplica na gordurinha da barriga. São relativamente fáceis de aplicar e a imensa maioria das pacientes consegue se aplicar sozinha em casa. Não precisa ir até uma farmácia ou estar indo na clínica todos os dias para aplicar essa medicação. Quando a gente quando a gente quer estimular o ovário só para induzir a ovulação e essa paciente namorar em casa, que é o que a gente chama de coito programado, que é um tratamento mais simples e que geralmente nas pacientes, por exemplo, com ovário policístico, que não ovulam, mas não tem nenhum outro problema para engravidar, o que a gente faz? A gente dá uma medicação que é via oral para fazer exatamente a mesma coisa, para estimular o ovário a que 1 ou 2 folículos cresçam e para depois conseguir disparar a ovulação e ela ovular e namorar em casa, tá? Então, a diferença, na verdade, entre uma e outra, né? Na estimulação para coito programado, ou para namoro programado em casa, essa medicação ela é via oral, geralmente, porque com medicação oral a gente consegue a dose necessária, tá? E na fertilização in vitro ou no congelamento de óvulo, a gente tem que usar praticamente, né? Os hormônios, eles têm exatamente a mesma função, só que a gente usa numa dose maior para estimular todos os ovários que tem todos os folículos que tem no ovário naquele mês. Então, as pacientes me perguntam assim, puxa, Melissa, mas eu vou tomar uma bomba de hormônio, né? Essa é a pergunta, assim, tipo, 100% eu escuto em 100% das pessoas. É o termo Tá? mais usado, bomba de hormônio mesmo. Tá? O que acontece, gente? Esses hormônios, eles não são que nem corticoide, que a gente vai ficar inchada, com o rosto redondo, que a gente vai usar por um longo prazo. O que a gente vai usar esses hormônios são exatamente aqueles que a gente já usa, já produz no nosso ciclo menstrual. Só que a gente vai usar numa dose um pouquinho maior e por um período muito curto de tempo, que são mais ou menos 10 a 12 dias, tá? Então, e uma vez que a gente faça a coleta dos óvulos, Aline, esses hormônios, eles começam a sair do corpo muito rapidamente, né? Então, por exemplo, as pacientes se preocupam muito com a questão de câncer, né? Puxa, tô tomando muito hormônio, se eu tiver um câncer de mama, se eu tiver um câncer de ovário. O risco seria igual à população normal que não está usando hormônio nenhum. Por quê? Porque a exposição hormonal é por um período muito curtinho, tá? Então, esses hormônios, eles são muito seguros. Tá. Só fazer já um parênteses aqui, para quem não entendeu, né, qual que é o medo em relação ao câncer de mama, conta um pouquinho pra gente, porque esses hormônios, né, eles poderiam, né, no nosso imaginário, como estão sendo produzidos a mais e o câncer é hormônio dependente, ele poderia
aumentar as chances, né? Isso, né? Existem alguns tipos de câncer de mama, Aline, que são que são hormônio dependente, tá? Mas você vê, mesmo nas pacientes que têm câncer de mama e precisam, por exemplo, fazer preservação da fertilidade antes de começar a quimioterapia, a gente usa basicamente os mesmos hormônios, tá? Então não é que vai Uhum. piorar o câncer dessa paciente. Então, esses hormônios, eles são bastante seguros de serem usados. Tá, tá. Isso que você está falando já tem estudos, né? Outro dia eu estava vendo, tem vários estudos que comprovam, que mostram, né, que não tem um aumento nessa relação de quem fez FIV usou hormônio e quem não fez, né? Não, tá? O câncer ou os cânceres em geral, né? Muitos deles são hereditários, mas muitos deles têm correlação com o meio ambiente, né? Então, com alimentação, com estresse, com exposição, por exemplo, o câncer de pulmão, que tem exposição, né? Principalmente ao cigarro, ao fumo. Sim. Então, esses hormônios, enfim, não são suficientes para causar nenhum tipo de aumento de risco de câncer que seja do trato reprodutivo feminino, como útero, ovário ou mama, tá? Tá. Por quanto tempo que esses hormônios ainda vão ficar circulando ali no corpo depois que parou, né? Já retirou os óvulos que precisava? Tem essa estimativa? Depende, Aline, da última medicação que a gente usa para fazer o amadurecimento dos óvulos, tá? Existem dois tipos de medicação. Um é o HCG, que aí o hormônio ele se mantém um pouquinho mais de tempo, mas esse pouquinho mais de tempo é 12 dias, tá? Depois da coleta dos óvulos, e depois a paciente menstrua e não tem mais hormônio nenhum. E tem um outro tipo de hormônio, que é o agonista do GNRH, são nomes mais técnicos, né? Que a gente usa e esse muito rapidamente os hormônios, a paciente já menstrua e os hormônios todos eles já saem do corpo. Então, mais ou menos uns 5 dias depois da coleta dos óvulos. Então, para você ver que é rápido. As pacientes, Tá. às vezes, elas têm a fantasia, né? Ou aquele medo de que, puxa, daqui a 6 meses eu vou estar com hormônio. Não, você vai menstruar 5 a 12 dias depois da coleta dos óvulos, já não tem mais hormônio nenhum. Tá, legal. E esse medo que para mim é o que mais chega, de ficar muito inchada, de engordar demais. E a gente vê pessoas que passaram, né, falando, nossa, eu me transformei, eu fiquei outra pessoa. Esse inchaço, ele é um efeito colateral esperado ou ele só acontece se a pessoa já tiver uma predisposição? Ele acontece mais, Aline, se a pessoa tiver alguma predisposição, tá? Existem alguns fatores relacionados a esse inchaço ou ganho de peso, tá? Primeiro, o hormônio em si, ele não engorda, tá? Ele não é um hormônio que retém líquido a longo prazo. O que acontece é que durante a estimulação, o ovário ele aumenta muito de volume e acaba ficando mais pesado, mas por conta da própria estimulação. Mas isso não é um aumento de gordura, né? É um aumento de massa ali, né? Por conta do aumento do ovário. Então, se a paciente for se pesar, talvez dê 1 quilo ou 2 a mais, mas isso não é gordura. E daí, quando ela menstruar, todo esse inchaço vai embora, tá? Alguns Uhum. médicos orientam as pacientes a não fazer atividade física. Então você imagina uma mulher que está indo para fertilização in vitro, já está super ansiosa, sem fazer atividade física. Eu acho que a atividade física é um santo remédio, né? Que é bom mais para a cabeça do que para o corpo. Mas também acaba É, tendo um gasto calórico menor, sim. né? Acaba ficando mais ansiosa, às vezes descontando na comida. Então, talvez sejam esses os principais fatores de ganho de peso, tá? Mas Um não ciclo, né? Um ciclo que vai se formando, porque aí, né, é uma coisa atrás da outra e, na verdade, o foco dela só está no tratamento e às vezes ela nem percebe os outros hábitos que ela está mudando, né? exatamente, tá? Particularmente, tá, Aline? Eu tive uma fase. É gostoso como a gente também vai aprendendo com as pacientes como médica, né? Eu tive uma paciente que ela é do interior de São Paulo
E ela me falou, Melissa, eu não consigo ficar sem fazer atividade física. Eu preciso fazer, porque eu também indicava que não fizesse atividade física e nem depois da transferência. Resumindo, nós combinamos que ela ia fazer atividade física leve, então durante o tratamento, durante a estimulação e após a transferência. Ela engravidou, deu tudo certo com a gravidez, ela tem uma menina, já está no segundo bebê, agora já voltou para buscar o segundo embrião, né? E então isso mudou muito a minha prática clínica, Aline. Hoje eu indico para as pacientes que façam sim atividade física, lógico, que evitem atividade aeróbica, como pular Uhum. corda, corrida, porque às vezes o ovário ele fica muito pesado, então você fica pulando, você vai sentir cólica, vai sentir dor, vai sentir mais inchaço na região do abdômen. Tá. Mas eu indico que as pacientes façam atividade física leve durante todo o tratamento, com algumas exceções, Tá. Muito legal, muito bom. e o E inchaço também, Aline, só ah, concluindo essa parte, né? Ele é tá. muito mais nessa região do abdômen, por conta também do volume do ovário, do que propriamente no rosto, pernas, braços, né? Mais localizado esse inchaço. Tá. Um outro medo, e esse medo ele acontece muito toda vez que tem matéria assim que fala sobre a hiperestimulação. Esses tempos atrás saiu bastante na mídia, vários veículos começaram a ouvir mulheres, né, que fizeram congelamento de óvulos e tiveram efeitos adversos. E aí o grande problema é que a gente não tem um filtro, né? Então, quando sai alguma notícia, parece que aquilo é para todo mundo, né? A gente vai ou para o 8 ou para o 80. Explica para a gente, né? Em quais casos isso pode acontecer? O que mudou na medicina reprodutiva que hoje isso é menos frequente, né? Porque aí sim é um medo real, né? Tem pessoas que ficam mal mesmo, né? Com esse hiperestímulo. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, a síndrome do hiperestímulo ovariano, ela acontece quando as pacientes têm muito folículo, muitos óvulos, mais de 15 geralmente, tá? Então são pacientes que têm uma reserva ovariana muito abundante. Nós estimulamos o ovário e os níveis hormonais dela, eles se elevam muito, tá? O que acontece? Existe uma medicação que a gente faz 34 a 38 horas antes da coleta dos óvulos, tá? Para fazer o amadurecimento final dos óvulos. E uma dessas medicações, que é o HCG, ela, ela promove um nível de hormônio, né, mais alto durante mais tempo depois da coleta dos óvulos e faz com que o ovário produza alguns fatores que é como se ele ficasse poroso e ele começa a vazar líquido, tá? Basicamente é isso. E a paciente pode ter ascite, que é quantidade de líquido aumentado no abdômen. Isso pode ser tão grave a ponto de ela ficar com líquido no pulmão, por exemplo, ela ter que internar no hospital, em UTI. O que acontece, Nossa. tá? E tem outra questão. Antigamente, nós transferíamos os embriões a fresco. Se a paciente engravidasse, a gravidez também produz o mesmo hormônio, que é o HCG, e essa paciente podia ter hiperestimulação tardia, tá? Com risco grave para ela, para o bebê de internar no hospital. Então, o que a gente Ah, tá, evoluiu? porque ela acabou de estimular, aí vai, transfere, faz ali o embrião, transfere, ela já engravida, já é de novo aqueles hormônios acontecendo. Era Isso. tipo isso. Tá. Isso, tá? Então, o que evoluiu muito na medicina, tá? Na medicina reprodutiva? Primeiro, congelamento de embrião. A gente não tinha bons resultados com descongelamento de embrião há 10 anos atrás, por exemplo. Hoje, a taxa de sobrevivência de embrião é em torno de 98, 99% quando a gente descongela. Então, se a paciente tem muito folículo, muito óvulo, o que a gente faz? Ao invés da gente formar o embrião e transferir para o útero no mesmo ciclo, a gente faz uma estratégia que a gente chama de freeze-all, que é congelar todos. Então, a gente congela todos os embriões, ela menstrua, então baixam todos os hormônios, e aí a gente começa o preparo do útero, tá? Tá, Então, com isso, consegue evitar a síndrome de hiperestimulação grave. Existe tá. uma outra também estratégia, que é
a última medicação que a gente faz, né, para fazer esse amadurecimento final antes da coleta dos óvulos, ao invés de a gente usar o HCG, a gente usa um outro tipo de hormônio, onde o nível hormonal depois cai mais rápido e não dá a hiperestimulação depois da coleta dos óvulos. Então, de novo, ela menstrua e aí no ciclo seguinte ela faz a transferência dos embriões. Às vezes, quando a paciente tem muitos folículos, Aline, ela vai ter uma hiperestimulação leve, tá? Por quê? Porque tem o ônus e o bônus, né? Tem o bônus de ela ter um ovário florido, como eu falo, né? Cheio de folículo e numa coleta vira um monte de óvulo, mas tem o ônus de ela ficar com o ovário bem inchado depois da coleta dos óvulos. Porque o que acontece? Quando a gente aspira o folículo, o líquido que tem ali dentro do folículo, ele murcha, mas depois ele sozinho ele se enche de sangue ou de líquido de novo. Então o ovário ele fica maior do que ele estava antes da estimulação. Então, algumas pacientes que têm muitos folículos, elas vão ter uma hiperestimulação leve. E o que é isso? Elas vão se sentir mais pesadas, mais doloridas, dá cólica uns 2 a 3 dias depois da coleta dos óvulos. Mas com isso a gente consegue monitorizar em casa. Então, o que a gente dá? Remédio para dor, remédio, uma boa analgesia. A gente pede para ela não fazer atividade física nesses dias, aumentar a ingesta de proteína, porque a proteína, ela faz com que todo esse líquido que possa estar solto ali no abdômen, ele entre dentro dos nossos vasos sanguíneos e depois seja eliminado na urina ou como suor, né? Então, existem algumas Ela estratégias que direciona ali, né? Faz um faz um filtrozinho. filtro, tá? Então, existem algumas estratégias hoje que a gente consegue fazer essa monitorização em casa mesmo, tá? Por exemplo, amanhã eu tenho uma coleta de óvulos amanhã de manhã que a paciente está com 20 folículos, tá? É bem possível, a gente vai ter é bem possível que a gente tenha um número bom de óvulos aí coletados, em torno de 15, 16 óvulos coletados, mas é bem possível que depois da coleta ela fique bem dolorida. Por quê? Porque o ovário vai ficar bem inchado. Então, isso é uma hiperestimulação leve. Isso já é esperado para o caso dessa paciente, né? O que a gente consegue hoje evitar são os casos moderados a grave. Né? Isso a gente consegue evitar com todas essas estratégias. Então, eu tenho também muitas pacientes que têm medo da hiperestimulação, que já passaram por hiperestimulação, enfim, a gente consegue ir manejando isso com essas pequenas mudanças aí no protocolo da paciente. Tá. Só para fechar essa questão da hiperestimulação, mas tem também pacientes que já se sabe pelo histórico dela que ela é uma paciente que vai ter muitas chances de ter hiperestimulação. Tem alguma relação, por exemplo, com síndrome dos ovários policísticos, que geralmente tem mais folículos, né? Então, naturalmente já teria mais folículos para elas, então tem alguma conduta diferente? Ou não, não tem nada a ver? Sim, tá? É isso aí, porque essas pacientes com ovário policístico, às vezes a gente coleta 40 óvulos, tá? Então, por exemplo, se eu der o HCG no dia que é essa medicação que vai sustentar essa hiperestimulação por mais tempo, essa paciente vai ser um caso grave, tá? Então, o que eu faço numa paciente com ovário policístico? A gente nunca transfere os embriões a fresco, a gente sempre congela os embriões para transferir no ciclo seguinte. E a gente, ao invés de dar o HCG como última medicação, que é o Ovidrel, o Chorelmon, né? Ao invés de dar essa medicação, a gente muda o trigger, que a gente chama, que é essa última injeção antes da coleta dos óvulos, para o agonista, o análogo do GNRH, onde os hormônios depois da coleta vão cair de maneira mais rápida. Ah, sim, muito bom. Agora, uma dúvida minha. Quem tem muitos óvulos, né, nesses casos de síndrome dos ovários policísticos, esses óvulos, eles são só em maior quantidade ou eles não impactam na qualidade, o fato de ter muitos? Olha, pergunta de US$ 1 milhão, tá? Facinha. Depende. Depende, tá? Normalmente, quanto mais você tem, melhor e maior a formação de embriões, tá? O que acontece especificamente na síndrome do ovário policístico é que ela não é uma síndrome específica do ovário, ela é uma síndrome de todo o metabolismo. Então, essas pacientes, elas têm
resistência insulínica. Então, às vezes, elas já têm diabetes tipo 2, elas têm pressão alta, ela tem colesterol elevado, muitas delas são obesas. Então, talvez esse seja um impacto na qualidade dos óvulos, tá? Então, Tá. às vezes, as pacientes com ovário policístico, a gente coleta, por exemplo, 40 óvulos e vai chegar no final e tem 4, 5 embriões, por exemplo, tá? Então, o processo vai afunilando muito, mas não necessariamente Não é todas uma as pacientes. regra. Não, não é uma regra, tá? Assim como eu tenho pacientes que não têm ovário policístico, só tem um número aumentado mesmo, uma reserva ovariana aumentada e também não tem qualidade de óvulos, né? Então, não é uma Uhum. regra, Aline. Uhum. Muito bom, muito bom. Bem, vamos lá. Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar a respeito de efeitos? Tem, né? O que que é realmente então esperado? Você já deu um spoiler lá naquele videozinho que eu peguei do teu Instagram, né? Que você fala da alteração de humor, Já. mas o que que é normal, que a mulher fez, sentiu, e aí pode se tranquilizar porque já é o esperado. Bom, principal alteração, principal efeito colateral dos hormônios é a alteração de humor, é a labilidade do humor, tá? E é muito engraçado, Aline, que às vezes a paciente fica sensível, então ela me vê, ela chora, sabe? É muito engraçado. Eu, calma que é o hormônio, tá? Então tem essas. A gente fica assim mais reativa, talvez, né? Então, às vezes fica com mais raiva, ou mais briguenta, ou mais sensível, então chora por qualquer coisa. Isso é Fica muito tudo comum. flor da pele, né? Pro bem e pro mal. Para o bem e para o mal, exatamente, tá? E eu sempre aviso as pacientes antes, tá? E as pacientes que têm parceiro ou parceira também eu aviso, ó, vai dar uma ziquezira aí nesses hormônios, tá? Nesse humor, segura a onda, né? Então eu acho que o parceiro dessa paciente ou a parceira sabendo disso também acaba sendo um pouquinho mais acolhedor com a pessoa, né, com a paciente que está passando pelos hormônios, né, que está usando os hormônios. Eu acho que talvez essa seja a grande reclamação. Algumas pacientes relatam também sono, tá? Um pouquinho mais de sono, de assim, lentidão, tá? Particularmente eu não tive esse efeito colateral. Dor na mama, às vezes as pacientes reclamam de dor na mama, que o peito incha, também pode ser um dos efeitos colaterais. E basicamente é isso. Pacientes que já têm enxaqueca, às vezes quando começa a usar o hormônio, dá um pouquinho de enxaqueca, mas durante a estimulação a gente pode usar medicação para enxaqueca, pode usar qualquer medicação que a paciente já esteja acostumada. Basicamente é isso, tá, Aline? Com raríssimas, assim, uma vez uma paciente me falou que estava com dificuldade para dirigir, né? Mas assim, muitas são. Aí a gente já não sabe se é do hormônio, se é um pouco também, né, de sensibilidade da paciente, mas eu acho que são efeitos colaterais bem administráveis, viu? Eu sempre falo, ó. Sim. Você vai ficar meio brava, mas não vai matar ninguém na rua, não, tá? Não perca o seu réu primário. Segura. É. Não, e é muito louco, né? Porque mulher é isso, a gente já vive naturalmente, né? Essa transição hormonal. E para mim, você sabe que depois que por isso que eu falo, a gente não aprende nada disso, a gente devia aprender, né? Assim que entra na adolescência, já podia aprender essas coisas. Dessa alternância do ciclo menstrual e o tanto que ele impacta no nosso comportamento. Porque eu só fui me dar conta disso quando eu comecei a fazer aqui o Mãe aos 40, e comecei a estudar fertilidade, entendi o que era reserva ovariana e entendi que o meu ciclo não era igual, não era linear, os 30 dias, os 28 dias. E hoje é muito interessante, porque, por exemplo, eu acabei de menstruar, foi o último dia de menstruação, eu estou saindo desse período. É muito claro para mim, parece que o sol está nascendo, sabe? É uma Eu maravilha. fico mais feliz, eu fico mais falante. Parece que eu mudei, assim, que foi uma pessoa embora e chegou outra. E antes, às vezes, eu me achava meio bipolar, meio louca, assim, gente, mas eu tava tão mal ontem, por que que hoje eu tô tão bem? E hoje não, eu consigo olhar e falar,
putz, é por isso, agora eu tô me preparando para ovular, que é um período de, né, de luz, assim, de euforia, de coisas acontecendo, de fertilidade. E em comparação, quando tá ali perto para menstruar, é total baixa de energia, né, não quer muito papo. Então, naturalmente, ser mulher é isso, né? E aí você vai estar com mais hormônios, isso vai acontecer por um período aí de 10, 12 dias também, né? Talvez um pouquinho mais, mas acho que o mais importante é saber que você está sendo bem atendida, que seu histórico, né, está sendo olhado de perto, porque como você falou, dependendo do caso, vai usar um medicamento ou outro, vai fazer uma conduta ou outra. E isso é muito importante, né? Essa padronização e essa individualização aí para cada paciente. É verdade. E Aline, eu sempre falo para as pacientes, né, ou para as pessoas, né, às vezes nas lives, né, quando eu vou participar de alguma palestra, escolha um médico que você confie, tá? Porque na reprodução assistida, você entra para realizar um sonho, você investe muito financeiramente, emocionalmente e você não tem garantia nenhuma. Se você não tiver confiança que o profissional que está te atendendo está fazendo o melhor possível, sempre vai gerar dúvida se ele não fez alguma coisa errada. E na maioria das vezes, né, eu falo aqui pelo Brasil, onde a gente tem excelentes médicos em reprodução assistida, na maioria das vezes o processo não depende do médico, também não depende da paciente e também não depende do laboratório. Depende do material genético que a gente vai receber naquele mês. E isso a gente não controla. Então, É. escolha um profissional que vocês confiem muito, que vocês se sintam acolhida. A minha história com a fertilização in vitro, né, como paciente, foi muito especial. Eu acabei fazendo com dois médicos diferentes, porque eu fiz uma parte num estado e outra parte num outro estado. E por ambos os meus médicos, a quem eu sou muito grata, me acolheram com muito amor e carinho. Eu acho que fizeram o meu processo também ser muito mais leve, mas eu confiei, né? Mesmo tendo conhecimento que eu tinha sobre a reprodução assistida, eu, eu assim, entreguei na mão deles, sabe? E eu acho que é isso que faz certo. Eu sempre falo, é trabalho em equipe, gente, tá? Então, É. se vocês ainda não encontraram, procurem que alguém vocês vão ter a identificação. Não, e essa dica é uma dica de ouro, porque é justamente isso que eu ouço aqui. Às vezes, porque o processo não foi bem explicado, ou porque não teve aquele match mesmo, sabe? A gente sente, né? Quando assim, você tem afinidade com o médico, dá tudo certo, parece que acende uma luzinha assim, é esse. Eu tenho isso com várias coisas da minha vida, assim, que você olha e fala, nossa, gostei dessa pessoa, o santo bateu, E né? às vezes Então, acho que isso também a é importante. afinidade, às vezes é a afinidade, né? É, Eu vejo, por exemplo, Aline, eu tenho um perfil de paciente muito parecido, né? Porque eu tenho um jeito um pouco mais prático. Então, tem paciente que não vai se adequar ao meu jeito. Então, vale a pena procurar um profissional que consiga entender as tuas dores, né? Eu tive muita sorte pelas pessoas que eu passei e, e também tento, né, dar o meu melhor em todos os casos, apesar de que eu sei que a gente não agrada a todo mundo, mas é muito importante a gente achar uma pessoa que a gente tem empatia. Isso seja sim. para a parte de né, médica, para a parte de nutrição, para a parte de psicologia, né, para tudo, para a parte de acupuntura, para tudo que envolve aí a reprodução assistida. Sem dúvidas. Olha, tem algumas perguntas aqui na caixinha, eu tô olhando. Algumas a gente já respondeu, mas tem essa daqui que a gente não falou e que é muito boa, da Natália Crepaldi. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Hum, Vamos lá. Você consegue ver ou não? não, eu Aí só. ele tá me falando que, deixa eu ver, você pode receber perguntas quando os selos estão ativados, mas não é possível mostrá-las na tela. Bom, então vou falar aqui a pergunta, tá, da Natália. Quando a paciente precisa fazer duas coletas de óvulos, quanto tempo depois do primeiro estímulo devem recomeçar a estimulação ovariana? Nossa, ótima pergunta, Natália.
existe um protocolo que se chama DuStim, ou dupla estimulação. Depois, se você quiser dar uma olhadinha no meu feed, eu falo sobre isso. Eu acho que eu falo, tá? Se não falar, me manda uma mensagem que eu faço um videozinho sobre isso. Onde a gente, em 30 dias, estimula 2 vezes a paciente, tá? Então, o que, que a gente faz? Nós começamos a estimulação no início do ciclo menstrual, fazemos a estimulação por 10 dias, colhemos os óvulos, paramos 5 dias a medicação e recomeçamos a estimulação, colhemos os óvulos de novo, tá? Então, esse é um modelo. Se você quiser fazer uma estimulação esse mês, menstruar e depois fazer no mês seguinte, também pode. Você não precisa ter um tempo, tá? Tem pacientes que emocionalmente ou financeiramente me falam: ah, Melissa, eu queria fazer um ciclo agora, especialmente as pacientes que congelam óvulo, tá? Eu queria fazer um ciclo agora e outro ciclo em setembro. Pode? Pode. Então, não tem um espaço que você precise respeitar, tá? Você pode fazer dois no mesmo ciclo, dois ciclos seguidos ou dar uma pausa. O que a gente tem que prestar atenção? Idade da paciente, tá? Quanto maior a idade, menos tempo a gente tem. Então, tem que apressar, tá? E tem que fazer várias coletas seguidas. Tá, perfeito. Bom, a outra pergunta também é uma pergunta de US$ 1 milhão, é da Cíntia Ademar. Ela está perguntando assim: existe alguma receita para melhorar a qualidade dos óvulos? Sim, Isso é o que tá. todo mundo quer, né? Sim, tá. Todo mundo quer. Sim. Fala um Pacientes pouquinho sobre isso, As Felícia. pacientes me perguntam isso todos os dias. E muitas delas, às vezes, se culpam porque elas falam assim: ah, o que eu podia ter feito de diferente? Na verdade, gente, não tem o que fazer para melhorar a qualidade de óvulo, tá? A qualidade de óvulo, ela tá relacionada à idade. Então, se você tem 40 anos, o teu óvulo tem 40 anos, você sendo a pessoa mais saudável do mundo. Lógico que a gente sabe que quanto melhor você está de saúde, melhor você dorme, melhor tá a tua vitamina D, melhor você se alimenta, todo o teu corpo funciona de uma maneira mais adequada, né? Se você fuma, por exemplo, a qualidade dos teus óvulos cai. Se você é obesa, né, tá muito acima do peso, isso pode interferir em alguns mecanismos ali do funcionamento dos óvulos, que decai a qualidade do óvulo, tá? Mas não existe uma medicação, uma vitamina específica que a gente vai dar para paciente que vai melhorar a qualidade do óvulo. A qualidade do óvulo está relacionada à idade. E eu bato muito na tecla de que aos 30 anos de idade, as mulheres precisam fazer a avaliação da sua reserva ovariana. Porque se a reserva estiver muito baixa, ou ela engravida logo, ou ela congela óvulo, tá? Então, é idade. É isso, é isso. E aí é o que você falou. Esse assunto, inclusive, viu, Cíntia, foi da nossa live de ontem com a nutricionista Natália Barros, que é muito boa. E é isso que a Melissa falou. Você nunca vai conseguir, com 40 anos, ter um óvulo lindo igual ao de uma mulher de 25. Isso não existe, porque está ligado à idade. O que vai acontecer é, se o seu estilo de vida for bom, e se você começar a fazer trocas também mais inteligentes, então pessoa que é obesa consegue ter uma vida mais saudável, perder peso, pessoa que está com os hormônios todo desregulado, começa a se alimentar direito, as coisas vão equilibrando, obviamente que isso vai ter um efeito, né, em todas as células do nosso corpo, inclusive nos óvulos, mas isso não significa, e é por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com essas promessas milagrosas. Você vai comprar uma cápsula e ela vai fazer um milagre, vai rejuvenescer seus óvulos. Esse, inclusive, acho que é um dos principais desafios da medicina reprodutiva. Tem várias coisas em teste, mas ainda é muita coisa experimental. Então, assim, qualquer promessa que seja feita no sentido disso é muito leviana. Vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Então, acho que é isso. A gente procura seguir aqui e eu procuro trazer pessoas que também têm essa visão pé no chão, essa visão de que é possível, vamos fazer todo o possível para acontecer, para ser o melhor que pode ser, mas não existe assim coisa milagrosa. Mas é isso, assim, não procurem caminhos fáceis de pessoas que prometem gravidez para o mês que vem, que, sabe, gente, cada caso é um caso.
E geralmente essas pessoas que engravidam seguindo essas, né, essas dicas, esses métodos, elas engravidariam. É muito difícil você ver, por exemplo, pessoas de 40, 42, 45 anos engravidando nesses métodos. Por quê? Porque tem a questão da reserva ovariana, que é mais complexa, e como a gente falou aqui, não dá para rejuvenescer e da noite para o dia ter óvulos lindos, maravilhosos, né? Então, é isso. Vamos por um caminho realmente de consciência. É. E assim, né, Aline, tem muita gente séria no Brasil, né? Cuidem com o que vocês leem na internet. A medicina reprodutiva no Brasil, ela é tão boa quanto qualquer lugar do mundo. A gente é muito avançado nisso. Não necessariamente quando você vai consultar um especialista, você vai direto para a fertilização. Às vezes você tem outras alternativas, mas não existe um milagre, né? Então, consultem com profissionais sérios, busquem informação de qualidade, porque isso vai fazer muita diferença no sucesso aí, tanto do congelamento de óvulo quanto da gravidez. Sem dúvidas, sem dúvidas. E é isso. Alguém que segure sua mão, te acolha, você confie. E aí, a partir do momento que você escolher um profissional para seguir, gente, apaga da sua cabeça o restante. Se for preciso, saia até de grupo de tentante, porque assim, é muito louco. Cada um tem uma dica, cada um tem um negócio, cada um. É uma infotoxicação às vezes, sabe? Você se informa tanto que você não sabe mais nem para onde você vai. É, Então, calma, cuida da sua mente, cuida do seu coração. A partir do momento que você viu essa pessoa, segue o que ela está falando. E acho que é isso, né? E vamos aí juntas nesse caminho de conscientização. Obrigada, viu, Melissa? obrigada. Uma boa noite aí para você. Tudo de bom e vamos Para conversando. você também. Um beijo, Beijo, Aline. Tchau, beijo, tchau. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.